Bom dia, gente. Vamos lá? Vou falar hoje para vocês um assunto importante, balanceamento, tá, de equações químicas através de do método das tentativas, método tentativa e erro, método das tentativas, o que seja. Já mostrei isso lá no Swap, na época que a gente estava com o calendário congelado, então alguns alunos já viram, já tentaram. Quem ainda não viu o material que está lá, dá uma olhadinha. Eu vou mostrar a aula para vocês hoje, quero que prestem atenção. Isso retoma um pouquinho das outras aulas. Nas próximas semanas a gente vai ter aí alguns exercícios valendo nota, então vale a pena também retomar as aulas anteriores. Mas hoje eu quero que vocês prestem atenção e não fiquem com medo. Parece difícil, mas não é, tá? Mas tem que prestar atenção, tem que saber o que está fazendo, não dá para fazer sem ter certeza. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de balanceamento. Vamos lembrar lá da frase: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase do nosso querido Lavoisier. A Lei da Conservação de Massas foi publicada pela primeira vez por esse outro cientista, o Lomonosov, não sei nem falar o nome dele. No entanto, essa obra não repercutiu muito, e aí o Anthony Lavoisier, ele veio e mostrou para o mundo essa lei que hoje a gente conhece como Lei de Lavoisier. Isso é a lei da conservação de massas, que a gente já viu, que vocês têm que saber do que eu estou falando. E depois veio o Proust e falou um pouquinho sobre proporções definidas, tendo como base a lei de Lavoisier, tá? Então, o que é isso? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, numa reação química, tudo que eu tenho no início, eu tenho que ter no final, tá? Todos os meus reagentes que estão lá antes da seta, eu tenho que ter os mesmos átomos ali nos meus produtos. Eles estão arranjados de forma diferente, mas eles existem. Continuam lá, a gente não perde nada. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 2 moléculas de água, 2H2O, formando aqui, ó, o H3O+, mais o OH-. Quanto eu tenho aqui, ó? H2, então, ó, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Só que eu tenho 2 vezes, então, ó, eu tenho 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Nos meus produtos, continuo com 4 hidrogênios e, 4 hidrogênios e 2 oxigênios, tá? Tenho coisas diferentes, mas a quantidade de átomos continuou a mesma. Então, qual que é o conceito? As reações químicas, elas são processos que transformam uma ou mais substâncias, que nós chamamos de reagentes, em outras substâncias que a gente chama de produto. Então, o que está antes da seta reagente, o que está depois da seta produto. A seta pode ser uma seta só, essa seta que vai e volta, porque essa reação ela acontece dos dois lados. Quando tem uma seta só, ela mostra qual é o sentido da reação, tá? Em uma linguagem mais acadêmica, a gente diz que uma reação química promove mudança na estrutura da matéria. É o que a gente está vendo. Tinha 2 moléculas de água, agora a gente tem outras 2 moléculas aqui. Essas reações, elas são representadas por equações químicas que devem descrever o processo qualitativamente e quantitativamente. Qualitativo, que está acontecendo, quantitativo, valor, tá? Respeitando ali a lei da conservação de massas. Então, eu tenho aqui de novo a minha reaçãozinha, H2 mais O2, formando H2O. A gente tem aqui, então, que antes da seta temos os reagentes, onde eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Após a seta, eu tenho os meus produtos, onde eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Dessa forma, então, não está respeitando a lei da conservação de massa, porque onde foi parar o outro átomo de oxigênio? Eu tenho que ter 2. Então, eu tenho que fazer o balanceamento dessa reação química. Então, para ajustar essa equação, eu vou colocar na frente das substâncias números que multiplicam a quantidade de cada um desses elementos
para conseguir acertar os valores. Esses números a gente chama de coeficiente estequiométrico, tá? Mais para frente a gente vai ver cálculo estequiométrico. Por enquanto, vamos apenas trabalhar com os coeficientes. Antes, eu tinha só 2 hidrogênios, 2 oxigênios, dando 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, eu preciso ter 2 oxigênios. Para isso, então, eu ponho esse 2 aqui na frente da minha molécula. Só que agora esse 2, ele multiplica aqui o oxigênio, que vai dar 2. Ótimo, era o que eu preciso. Só que agora o hidrogênio não vai ser mais 2 só. Eu tenho 2 vezes 2. Eu tenho hidrogênio igual a 4. Então, eu tenho que acertar desse lado. Eu tenho oxigênio igual a 2, ótimo. Só que o hidrogênio só tinha 2. Então, eu tenho que pôr um 2 aqui na frente, que eu vou conseguir multiplicar e vou ter 4. No final, eu tenho hidrogênio igual a 4, hidrogênio igual a 4. Oxigênio igual a 2, oxigênio igual a 2. Então, agora, nada se perdeu, tudo se transformou. Agora está seguindo a lei da equação, a lei da conservação de massas, tá? Então, a gente tem aqui a minha reação química balanceada. Então, vamos lá para alguns tópicos importantes. Vamos lá. Veja, vamos ver como são feitos os cálculos e o que cada coisa significa. No NH3 aqui, eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Quando eu coloco um 2 na frente, eu tenho 2 vezes N, então agora eu tenho 2 átomos de nitrogênio. 2 vezes 3, agora eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Então, tendo 2 vezes H2O, nós vamos ter aí 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Olha isso aqui. 2 vezes 2, 4. 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 1, que quando não tem nada é 1, 2 átomos de oxigênio. Então, quando eu estou colocando aqui, o que eu coloco aqui na frente a gente chama de coeficiente. O que está menorzinho aqui, subscrito, é o índice. Está mostrando que a molécula de H2, do gás hidrogênio, é formado por 2 átomos de hidrogênio. E quando eu coloco um 2 grande aqui na frente, está falando que eu tenho 2 vezes esses 2 átomos de hidrogênio ligados, 2 vezes essa molécula, tá? Então, o coeficiente mostra quantas vezes eu tenho a molécula ali. E os índices mostram quantos átomos estão presentes dentro da molécula, tá? Quando eu faço um balanceamento, eu não posso acertar só aqui. Vamos voltar aqui. Eu quero acertar só o oxigênio e vou pôr um 2 aqui. Não posso, porque aí eu estou mudando a molécula. Eu estou falando que dentro da molécula tem o H2O2. Não é água oxigenada. Então, eu tenho que pôr aqui na frente. Eu nunca vou poder pôr um índicezinho aqui. Eu sempre vou ter que pôr um coeficiente. Vamos lá, para a gente só, visualizando, tá? A imagem abaixo mostra aqui como que a gente tem a lei da conservação de massas. H2, eu tenho 2 hidrogênios juntos. E eu tenho 2 moléculas de H2. Então, aquele 2 aqui na frente, vou até rabiscar para vocês. Caneta. Isso aqui, 2 H2. Então, tá mostrando que eu tenho 2 vezes o H2, tá? Isso aqui era para ser um O, tá, gente? Tá errado aqui, ó. O2. Então, eu tenho o O2. Olha o oxigênio aqui. Dando o quê? H2, ó. H2O. Eu tenho 2 hidrogênios com oxigênio. 2 hidrogênios com oxigênio. Aqui eu tenho 2 H2O. Então, vocês conseguem enxergar que o índice, esse número pequenininho, ele mostra quantos átomos tem dentro da molécula. O número grandão mostra quantas vezes essa molécula está sendo repetida, tá?
Regras aqui, a gente segue algumas regrinhas para esse balanceamento de reações. Para balancear uma reação química, a gente vai aplicar a lei da conservação de massas. Por isso era importante entender o que era a lei da conservação de massas. Portanto, numa reação, o número de átomos de um elemento no reagente deve ser sempre igual ao número total de átomos desse mesmo elemento lá nos meus produtos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou raciocinar com os elementos que aparecem em uma única substância em cada membro. Então, vou fazer uma contabilização de quantos elementos eu tenho de cada lado, tá? Reagentes e produtos. Eu vou verificar esses elementos e vou escolher aqueles que têm o maior índice. Então, quanto ele se repete, quem se repete mais. Escolhido o elemento, eu vou transferir os índices de um membro para o outro usando os coeficientes. A gente já vai ver isso na prática. E aí eu vou prosseguir com o mesmo raciocínio até eu terminar o balanceamento. Então, vamos lá ver isso com exemplos, tá? Eu tenho aqui Na2H2 dando NH3, tá? Então, eu tenho 2 nitrogênios, 2 hidrogênios. 1 nitrogênio, 3 hidrogênios. Então, olha aqui o índice mostrando que eu tenho 3, que eu tenho 2. Que eu tenho 2, que eu tenho 1. Então, vamos lá. Nos reagentes, a gente vai fazer exatamente isso, tá? Quem tem dificuldade de conseguir só visualizar na cabeça, vamos escrever. Então, reagentes, eu coloco lá o nitrogênio, eu tenho 2. Hidrogênio, 2. Nos produtos, nitrogênio, eu tenho 1. Hidrogênio, tenho 3. Eu vou começar a observar aqui que quem tem maior número? O hidrogênio. Então, eu vou começar por ele, tá? Porque daí é aquela regra 1. Eu vou olhar quem tem maior índice. É o hidrogênio. Então, para acertar, eu vou colocar 3 aqui, ó. Se eu tenho 3 hidrogênios, desse lado eu só tenho 2, não posso mudar aqui simplesmente. Então, eu vou ter que dar um jeito de colocar um índice aqui. Se eu colocar 1, dá na mesma, que é o que está aqui. Se eu colocar 2, eu vou ter 4 hidrogênios. Não vai resolver meu problema. Se eu colocar 3, eu vou ter 6 hidrogênios. Aí eu consigo ter 6 aqui também se eu colocar um 2 aqui na frente. Então, eu vou e coloco um 3. Ótimo. Aí, o que aconteceu? Mudou a minha quantidade de hidrogênio. Agora eu tenho 6 desse lado e 3 desse. Então, eu vou e coloco um 2 aqui na frente, tá? Colocando um 2, o que vai acontecer? Vai mudar o nitrogênio, tá? Agora eu vou ter 2 nitrogênios. E vai mudar meu hidrogênio. Eu vou ter 6 hidrogênios agora. Olha, vamos observar, tá igualzinho, ó. Nitrogênio 2, 2. Hidrogênio 6, 6. Eu tenho uma reação balanceada agora, tá? N2 mais 3 vezes H2, dando 2 moléculas de NH3. A minha reação foi balanceada. Então, por isso que chama tentativa e erro, que eu vou ajustando por tentativas. Deu certo, deu, não deu, vamos ver o que faltou, o que sobrou e vou organizando, tá? Vamos mais um exemplo. Tenho essa reação com umas moléculas um pouco maiores. O que eu tenho nos meus reagentes? Enxofre, que é o S, 1. Um só. Hidrogênio, eu tenho 2 e eu tenho mais um aqui, 3. Oxigênio, 4, com mais um, 5. E o potássio, que é o K, só tenho 1, tá? Então, eu posso pegar das moléculas diferentes. Eu tô pondo tudo que tem nos reagentes desse lado. Agora, produtos. O S, tenho 1. Hidrogênio, eu tenho só 2. Oxigênio, eu tenho 5. E potássio, tenho 2. Ótimo. Eu tenho agora, eu vou comparar números diferentes. Eu tenho que deixar com a mesma quantidade. Então, o que eu faço? O potássio, ele tem, ó, 2 de um lado e 1 do outro. Ele e o hidrogênio estão diferentes.
Eu vou começar pelo potássio, porque ele só está em uma molécula. E o hidrogênio, ele está em duas desse lado aqui. Então, melhor eu começar aquele que só está em uma. Então, eu venho, se eu tenho 2 desse lado, eu venho e coloco um 2 aqui. E coloquei 2. Agora, o que que eu tenho? Mudando aqui um pouquinho, eu tenho 2 potássios. Só que a hora que eu pus o 2 aqui, ele foi para o potássio, para o oxigênio e para o hidrogênio. Então, acabou mudando a quantidade de oxigênio, que antes eu tinha 4 com mais um 5, agora eu tenho 4 com mais 2, 6, tá? E o hidrogênio tinha 2 com mais um 3, só que agora eu tenho 2 com mais 2. Então, eu tenho 4. Então, vamos agora olhar o que a gente pode fazer no outro. Potássio agora está igual, só que o oxigênio mudou, hidrogênio mudou. Enxofre ainda continua na mesma. Então, o que que a gente faz agora? A gente vai acertar aí a quantidade de hidrogênio e acaba acertando sem querer o oxigênio, tá? Então, hidrogênio, eu tinha 4 e aqui só 2, eu tenho que fazer o quê? Se eu tenho 2, eu vou em um 2 aqui, que aí eu vou ter 2 vezes 2, vou ter meu 4. E aí, esse 2, ele vai multiplicar o oxigênio. Então, se eu tinha 4, com agora 2, vão ser 6. Vai dar certinho aqui, olha as quantidades. 1 e 1, 4, 4, 6, 6, 2, 2. Eu tenho agora, então, a minha reação balanceada. H2SO4 dando 2 de KOH, H2SO4 mais 2 de KOH, dando K2SO4 mais 2 de H2O. Beleza? Mais um, a gente só consegue aprender treinando. Então, eu estou fazendo agora, depois vocês vão ter exercícios para fazer também, tá? Então, vamos lá. Eu tenho essa reação. Quem que eu tenho nos meus reagentes? Hidrogênio, 3. Olha esse doisinho aqui, está multiplicando o hidrogênio e o oxigênio. Então, eu tenho 2 aqui. Então, eu tenho 5. P, eu só tenho 1. O oxigênio, não, peraí, o magnésio, só tenho 1. O oxigênio, eu tenho 4 e aqui 6, tá? Então, vamos para os produtos. Hidrogênio, 2. O P, agora eu tenho 2. O magnésio, 3. O oxigênio, tenho 2 vezes 4, tenho 8, com mais um, 9. Ótimo. O que que eu faço? Vamos começar a acertar aqui, ó. Ou magnésio ou fósforo, tanto faz para onde vocês começam, tá? Vamos começar aqui. A gente vai acertar, ó, como o fósforo e o magnésio aparecem em uma única substância, a gente começa a acertar com eles. Se eu começo com o oxigênio, vai dar muita bagunça, porque eu tenho ele em duas substâncias diferentes. Então, vai e volta. Então, vamos começar com aquele que está em uma só, que aí a gente acaba acertando os outros por consequência, tá? Então, vamos lá. Magnésio, que tem maior aqui, ó. Eu tinha 3 desse lado. Se eu pôr um 3 aqui na frente, agora eu vou ter 3 magnésios, tá? 3. E o fósforo, eu tinha 2 desse lado, né? Então, vou pôr 2 aqui também. Aí, vamos ver o que que vai acontecer com os oxigênios e hidrogênios. Então, acertei, agora tá igual, ó. Fósforo, 2, 2. Magnésio, 3, 3. Vamos ver o que aconteceu aqui? Quando eu coloquei esses dois coeficientes, eu tenho agora, ó, o que era 3 com mais 2, 5, agora eu tenho 2 vezes 3, 6, com 6 desse lado. Então, eu vou ter 12. E oxigênio, que antes eu tinha só 4, 5, 6, agora eu tenho quanto? 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 3, 6. Então, ó, 2 vezes 4, mais 3 vezes 2 aqui. Então, eu tenho 14. Vamos ver agora aqui que a gente tem que deixar tudo igual desse outro lado, tá? Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu posso mexer, como é só hidrogênio e oxigênio que mudou, porque os outros já estão iguais, eu vou trabalhar só aqui. Então, vamos lá. Se eu colocar um 2 aqui
vai me dar 4 hidrogênios. Ainda não dá para mim, que eu preciso de 12. Se eu colocar 3, vai me dar 6. Se eu colocar 4, vai me dar 8. 5, 10. Então, eu venho e coloco 6. 2 vezes 6, 12. E aí, agora vamos ver dos hidrogênios. Eu tinha 8, com mais 1, 9. Agora eu tenho 8 com mais 6. Então, 8 com mais 6 dá 14, igualzinho do outro lado. Agora eu tenho a minha reação balanceada, porque eu tenho os valores todos iguais, ó. Hidrogênio 12, 12. Fósforo 2, 2. Magnésio 3, 3. Oxigênio 14, 14. Então, minha equação balanceada é essa daqui. 2 vezes o H3PO4 mais 3 vezes o MgOH2, dando Mg3PO42 mais 6 vezes o H2O. Vamos lá? Mais uma, para a gente treinar. Depois eu quero que vocês refaçam essas com vocês em casa mesmo, tá? Vocês pegam, voltam os slides e tentam vocês fazerem. E tem os exercícios no link do Moodle que vai lá para o Super Professor, e tem o que eu coloquei lá no Swap. Então, busca lá que tem material de balanceamento também, tá bom? Vamos lá. Reagentes. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos? 2. Hidrogênios, 4. Oxigênios, 2. Do outro lado, produtos. Eu tenho carbono, 1. Hidrogênio 2, oxigênio 3. Então, o que a gente vai acertar? Olha o carbono. Tenho 2, desse lado tenho 1. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Tá. Eu começaria aqui, mas o meu exemplo está começando aqui na água, tá? Vamos ver. Seguindo as regras, perceba que alterando-os, o hidrogênio e o carbono também altera a quantidade de oxigênio, beleza? Então, eu podia ter começado aqui no carbono, que não tinha problema, ele começou no hidrogênio. Comecei no hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho a mesma quantidade. Só que aí eu mudei também o meu oxigênio. Só que aí eu ainda tenho que mudar aqui, né? Então, vamos ver. 2 no carbono. Agora eu vou ter 2, que era o que eu tinha feito no início. E oxigênio, o que aconteceu? Eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 6. Então, eu tenho 2 e 2, 4, 4, 2 e 6. Então, aqui, ó, eu só tenho 2, se eu multiplicar por 3, vai dar 6. Então, eu tenho a minha reação balanceada já. Eu tenho a mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio, mesma quantidade de oxigênio. Minha equaçãozinha balanceada aqui, tá bom? Então, terminei agora. O que eu quero que vocês façam? Refaçam esses exemplos, revejam a lei de Lavoisier, façam os exercícios que estão no Super Professor, olha o material de swap que eu tinha colocado lá no começo do ano, tenho também sobre balanceamento. E a ideia é treinar, tá? Então, para as próximas aulas, a gente vai ter alguns exercícios valendo nota sobre os últimos conteúdos. Então, revejam lá os conteúdos, os exercícios vocês conseguem rever, não vão conseguir refazer, mas vocês conseguem rever eles. Então, você tem o gabarito lá, você consegue ver. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo ou mesmo com a Isabelle, tá bom? Então, fiquem bem, até a próxima, gente. Se quiserem, podem me procurar no horário de atendimento ou no horário da aula de vocês. Até, gente. Boa semana.